Olá, boa tarde. Com a presença inédita do ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro Neto, o Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou hoje 41 projetos industriais e de serviços para a Zona Franca de Manaus. Mas a reunião também foi marcada por cobranças ao governo federal. Esta é a primeira vez que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, vem a Manaus para participar de uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. Quem também estreou na mesa diretora do Conselho foi a superintendente da autarquia, Rebeca Garcia. Que mesmo em função de um ano de economia difícil, nós conseguimos terminar o ano com 70% mais projetos aprovados do que o ano de 2014. Que eu imagino seja uma grande vitória, não só para o Amazonas, mas para todo o país, que precisa e deve dar boas notícias para a indústria. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que também participou da reunião, desejou sorte à nova superintendente e destacou os desafios que ela vai ter à frente da autarquia. A SUFRAMA está esvaziada nos seus poderes, está esvaziada financeiramente. Eu creio que será um grande tento que ela marcará se nós conseguirmos algo de positivo nesse sentido. Por exemplo, trazer para cá o processo de decisão do processo produtivo básico. A decisão aqui significaria dar força à SUFRAMA para autodeterminar os seus destinos e resolver a questão dos recursos federais para se fazer o recapeamento das ruas aqui do distrito industrial. Todos os 41 projetos em pauta foram aprovados durante a reunião de hoje. 9 referentes à implantação de linhas de produção e 32 referente à diversificação e atualização de processos. A previsão é de um investimento adicional de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais, além da abertura de quase 400 postos de trabalho em 3 anos. O investimento de hoje é o produto de amanhã, portanto, nada mais importante para a economia do que o investimento. A reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA também foi marcada pelas intervenções do presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco, e do vice-governador do Estado, Henrique Oliveira. Durante o discurso, eles aproveitaram para alfinetar o governo federal e fazer cobranças diretas ao ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro. Henrique Oliveira cobrou a falta de personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, e a falta de isonomia do salário dos servidores da SUFRAMA com os servidores do MDIC. A oportunidade que nós temos é de sermos recebidos por quem decide. E tem algumas coisas que que precisam ser respondidas, e como a questão do salário dos funcionários, o plano de cargos e salários, as taxas que são cobradas e que não são reinvestidas no nosso Estado. Já o Wilson Périco criticou a postura do governo diante da Zona Franca de Manaus. O que dizem de nós é que nós somos um peso para a União, por conta dos incentivos fiscais oferecidos pelo decreto de 2008 na Constituição. O Amazonas recebeu 4 bilhões de repasse compulsório e devolve à União 2,5 vezes, porque arrecada 13 bilhões. Se alguém mama nas tetas do governo, não é o Amazonas. Ao final da reunião, o ministro do MDIC assegurou que o projeto de lei que reestrutura a carreira dos servidores da autarquia já foi enviado para a votação do Congresso Nacional. Eu tenho a satisfação de anunciar que hoje o projeto de lei estará na Casa Civil e seguirá para o Congresso Nacional, e que consagra um processo de ajuste, de reajuste e de reestruturação dos salários. A próxima reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA está marcada para o dia 26 de fevereiro de 2016. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas deu início nesta quarta-feira ao julgamento da ação que pede a cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira, acusados de participar de um esquema de compra de votos nas eleições de 2014. 5 juízes acompanharam o parecer do Ministério Público Eleitoral e votaram a favor da cassação. Mas devido ao pedido de vista do juiz Márcio Riz Meirelles, a sessão foi adiada. A representação que pede a cassação do governador e também do vice Henrique Oliveira chegou no pleno do TRE com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Durante os julgamentos preliminares, os magistrados haviam decidido tirar do processo 4 dos 7 réus desse processo, que receberam apenas multa no valor de R$ 5.000 cada um.
Apenas José Melo, Henrique Oliveira e Naí Queiroz Blé foram julgados por estarem envolvidos diretamente nas ações de compra de votos nas eleições em 2014. O primeiro voto foi do relator do processo, o juiz Francisco Marques, que fez a leitura do seu parecer durante 3 horas e meia. Baseado em depoimentos e provas colhidas pela Polícia Federal, o relator julgou procedente o pedido de cassação do registro do diploma do governador e de seu vice, pelo crime de captação ilícita de sufrágio, e ainda aplicou 2 multas de pouco mais de R$53 mil aos 2 réus. Na sequência, os juízes Henrique Veiga, Didimo Santana, Jais Afrache e o desembargador João Mauro Bessa seguiram o parecer do relator e também votaram a favor da cassação do diploma de José Melo e de Henrique Oliveira. De fato, a captação ilícita de sufrágio e a prática de conduta vedada estão facilmente provados nos autos. Aliás, em quase 20 anos de judicatura, jamais ouvi tantas provas de imprecisão e de uma enorme perplexidade. Depois, o julgamento foi suspenso porque o juiz Márcio Riz Meirelles pediu vistas do processo. A decisão final desse julgamento só deve acontecer na primeira sessão do TRE após o fim do recesso de fim de ano. A prática das ilicitudes mostram o caminho do que ocorreu, como é que o dinheiro saiu do governo do Estado, via um contrato fraudulento, via um atestado de serviços que não ocorreu para uma conta de uma empresa fantasma, e dessa conta da empresa fantasma saiu para alimentar um esquema de compra de votos. Isso está documentado nos autos. Já o advogado de José Melo e Henrique Oliveira afirmou que vai recorrer de uma possível decisão a favor da cassação. O fato é que há 5 votos a favor da cassação, o julgamento não terminou. Se isso mudar ou não, nós vamos apresentar o recurso cabível, e se mudar, eu imagino que a coligação representante vai apresentar o recurso cabível por parte dela. E nesta quinta-feira, a oposição e também políticos da base aliada comentaram a decisão parcial do Tribunal Regional Eleitoral. Esse cientista político avalia que é a postura da maioria dos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral que votou a favor da cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira chama a atenção. É um fato inédito no processo de redemocratização da política brasileira, e especialmente no Amazonas, você ter a maioria de juiz votar contra o governador no caso de um processo de cassação. Mas para ele, o pedido de vista do juiz que resguardou o seu voto na sessão do TRE pode levar o processo a estaca zero. Isso porque uma nova discussão pode ser aberta e fazer os demais magistrados voltarem atrás e mudarem os votos registrados a favor da cassação do mandato de José Melo e Henrique Oliveira. O resultado do andamento do processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice por compra de votos na Justiça Eleitoral ganhou repercussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a sessão desta manhã, parlamentares da oposição se pronunciaram para reforçar a denúncia. Nunca houve uma comprovação de que tipo de serviço essa empresa, essa senhora Naíblé prestou. No entanto, junto ao processo, tem vários comprovantes de onde veio o dinheiro, para onde foi. E, portanto, eu acho que esse é um processo importante, onde no Brasil se fala do combate à corrupção, né? As instituições estão agindo, estão investigando, estão prendendo. De acordo com pessoas mais próximas dos deputados estaduais da base aliada ao governo, a preocupação é grande. Inclusive, recursos já estariam sendo discutidos. Mas o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa afirmou que não há motivo para desespero. Ainda falta ser concluída a votação, portanto não há nenhum alvoroço com relação a isso. Os opositores enxergam coisas demais. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, o governador José Melo cumpre a agenda no interior do Estado. Durante a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o vice Henrique Oliveira comentou a decisão parcial do julgamento. Nós estamos muito tranquilos, acreditamos
na vontade do povo, acreditamos na justiça de Deus, acreditamos que isso tudo vai ser resolvido com o passar dos meses, e volto a afirmar, o que nós precisamos é não nos preocupar com a manutenção do nosso mandato. O que nós precisamos é nos preocupar com a manutenção dos empregos e com a geração de renda e riqueza para o nosso Estado. O aplicativo WhatsApp ficou bloqueado por quase 12 horas nesta quinta-feira em todo o Brasil. A suspensão, que atendia uma determinação judicial, foi acatada por todas as operadoras, deixando muita gente inconformada com a falta da ferramenta para se comunicar. E o jeito foi apelar para outros aplicativos e as redes sociais. Mas teve quem também soube aproveitar o momento sem os alertas de chegada de novas mensagens. É uma das milhares de pessoas adeptas ao uso do WhatsApp, que ficou muito popular. Eu uso muito o WhatsApp para grupos de trabalho. Não é uma comunicação oficial, profissional, mas ela agiliza muito o nosso trabalho no dia a dia, e também para questões pessoais, né? Principalmente os grupos de amigos e de família. E ela conta qual foi a alternativa que teve por conta do bloqueio do aplicativo no país. Na verdade, eu sempre uso o SMS quando estou em um lugar que não tem acesso à internet, ou que eu sei que a pessoa que eu estou querendo falar, por exemplo, mora no interior, em algum lugar que está sem internet, eu recorro ao SMS. O bloqueio, que deixou muita gente inquieta, também ganhou o ar da graça nas redes sociais. Os memes na internet não perdoaram nem mesmo a presidente Dilma Rousseff e o seu vice Michel Temer. Também sobrou para a própria justiça brasileira, devido à decisão que suspendeu o serviço por consequência de um processo que corre em sigilo. A ferramenta mais usada para burlar o bloqueio em smartphones foi a VPN, uma rede virtual privada. Você tem milhares de outros aplicativos que podem ser utilizados para comunicação, só que as pessoas estão todas presas no WhatsApp. Milhares de usuários também recorreram ao Telegram, aplicativo com funções semelhantes às do WhatsApp. O WhatsApp ele não é um serviço público, é praticamente um serviço essencial. Mais de 100 milhões de brasileiros usam esse serviço, mas naturalmente o ecossistema e o usuário ele se adapta. O usuário vai dar um jeito, vai encontrar uma outra forma de manter a sua comunicação. Vitor parecia nem um pouco preocupado com a impossibilidade de usar o WhatsApp e afirmou que aproveitou para estudar mais e ir bem nas provas da faculdade. No tempo da faculdade, agora provas, né? A gente se distrai bastante. Todas as operadoras foram obrigadas a bloquear o WhatsApp, mas alguns usuários de Wi-Fi relataram que ainda conseguiam mandar e receber mensagens. Bom, eu fiquei no começo da madrugada, mas acabei dormindo, quando eu acordei já estava funcionando o WhatsApp. A suspensão do WhatsApp ocorreu a partir de meia-noite desta quinta-feira, mas o bloqueio, que seria por 48 horas, foi suspenso por decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que saiu no início da tarde.